Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 26 de maio de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários. 30º programa Fundos Imobiliários começando agora. Daqui a pouco eu vou conversar com o Ricardo Orihuela, Ricardo Orihuela. Ele é membro do GRIF, do Grupo de Investidores de Fundos Imobiliários, e a gente vai falar sobre o ativismo, sobre o papel do investidor. Mas antes, como de costume, eu quero falar aqui dos destaques da semana, muitos fatos relevantes essa semana. Então vamos lá, já vou começar fazendo essa abertura para a gente ter tempo de aproveitar bastante esse bate-papo. Mas também muita coisa interessante que saiu durante a semana e eu queria destacar aqui. Então, o primeiro fato relevante da sexta passada, do dia 19 de maio, a respeito daquele fundo WMRB Capital. Falamos várias vezes desses fatos relevantes. Esse fundo agora ele foi extinto, as cotas não são mais negociadas e os cotistas foram então todos resgatados, receberam de volta o seu patrimônio no valor de R$ 429,10 por cota. Isso o valor patrimonial do fundo dia 19/9. E a questão é, isso eu me lembro, eu falei 3, 4 vezes aqui, quem não enviou para o administrador todas as notas de corretagem lá com uma declaração de situação tributária dizendo paguei tanto pelas cotas, quem não fez isso, ele entendeu que o custo foi zero, então a venda foi toda considerada como lucro e vai ser tributado em 20% sobre o lucro. Enfim, fizemos nossa parte aqui, demos esse recado várias vezes, eu espero que ninguém tenha comido essa bola, porque senão vai pagar imposto de renda à toa. Outro fato relevante do dia 19, a respeito do edifício Galeria, o EDGA 11, administrado pelo BTG Pactual, a consultora do fundo, que é a TSP Participações, reduziu a taxa de gestão, ou de consultoria, provavelmente, né, durante 12 meses. Então foi uma liberalidade, reduziu de 0,20% ao ano para 0,17% ao ano sobre o valor do imóvel. E aí outro fundo também do BTG anunciou a mesma coisa, o TB Office. A consultora do fundo se chama TS Consultoria Imobiliária, e reduziu também por 12 meses essa taxa de gestão de 0,20 para 0,17 ao ano sobre o valor do imóvel. E no mesmo dia, um outro fato relevante do mesmo fundo imobiliário, falando a respeito de um novo contrato de locação com a Rádio Globo de São Paulo, contrato esse por 10 anos, eles vão ocupar o 24º andar, que equivale a quase 1.000 metros quadrados, 980,88 metros quadrados. Isso representa 1,7% da área alocável do imóvel e a vacância então vai passar a ser de 43,8%. Quer dizer, reduzindo um pouquinho, mas ainda fica 43,8%. Outro fato relevante é a respeito do fundo Torre Norte, também no dia 19. Administrador também é o BTG Pactual, comunicou a rescisão antecipada de um contrato a partir de setembro desse ano. O locatário se chama Rio Paranapanema Energia. Os conjuntos N3001 e N3002 do 30º andar vão ser então rescindidos, né? O locatário vai sair antecipadamente. Então, confirmada essa vacância e confirmada essa rescisão em setembro, a vacância do imóvel vai passar a ser de 38,5%. Mais um, dia 23 de maio, o fundo SDI Logística Rio, o SDIL11, administrado pela Rio Bravo com gestão da XP Gestão, anunciou um novo contrato de locação. Uma notícia boa no meio desses outros fatos relevantes aí. Novo contrato de locação de 60 meses a partir de 22 de maio. O locatário é a Abraco Imagem do Brasil. Ela alugou o módulo 3 do Galpão 1 do condomínio multimodal. Ele tem 1.900 metros quadrados, 1.922 metros quadrados, equivale a 4,5% da área bruta alocável deste fundo imobiliário. Outro fato relevante, fundo Prime Portfólio. Esse fundo ele não é listado. E por que a gente trouxe esse fato relevante? Porque o fundo BC Fund, o BRCR, é um cotista relevante do fundo Prime Portfólio, né? Então, a administradora BTG Pactual comunicou a rescisão antecipada do contrato do Banco Pan. De vários andares que ele ocupa lá, ele vai devolver o 14º andar do edifício Brazilian Financial Center, ali na Paulista, um edifício icônico da Avenida Paulista, que inclusive está passando por uma grande reforma. Então o Banco Pan vai devolver um dos andares a partir de novembro deste ano. Confirmada essa devolução, a vacância vai para 5,2% nesse imóvel.
Ainda o fundo Max Retail anunciou no dia 24, também administrado pelo BTG Pactual, anunciou aí um aditamento para diminuição de área locável de um dos imóveis, que é alocado pelas lojas americanas. Esse imóvel é de Tabatinga, lá no Distrito Federal. Então, um locatário diminuiu o espaço que ocupa e o outro aproveitou esse espaço. Então, tem um aditamento para diminuição do contrato com as lojas americanas e logo em seguida o curso preparatório Exatas, ocupou esse espaço e assinou um contrato de 10 anos com o fundo imobiliário. Lojas Americanas devolve, curso preparatório Exatas ocupa. E aí, então, esse contrato novo é de 10 anos e houve, então, um aumento de 7,5% da receita desse espaço que estava, então, antes locado para lojas americanas. Mais um fato relevante, o fundo Anhanguera Educacional, o FAED 11, também administrado pelo BTG Pactual, anunciou uma revisão do contrato com diminuição do valor de locação. Então, esse contrato passa a ser de R$ 30,22 o metro quadrado, retroativo a fevereiro desse ano. Então, vai haver um desconto aí, né, esse ano. Depois, no ano que vem, ele passa a vigorar a R$ 31,22 por metro quadrado, mas com desconto de R$ 1,00 por metro quadrado durante todo o ano de 2018. E a partir de 2019, aí não tem mais nenhum desconto, começa a vigorar de fato esse valor de R$ 31,22 por metro quadrado. Acho que de fato relevante era isso. Queria destacar também, hoje de manhã teve um evento na B3, uma mesa redonda da B3, a CVM e todo o mercado. Foram convidados administradores, gestores e os advogados, os juristas que fazem parte de todo esse mercado. Esse é um evento que acontece periodicamente, em que a B3 e a CVM abrem para o mercado, abrem para quem faz, né, para quem cuida de toda a parte legal, um espaço para perguntas, respostas, o que normalmente é feito via canal eletrônico, via e-mail e tal, tem toda aquela demora, aquela burocracia, é feito numa conversa franca, aberta, é um evento muitíssimo importante para a indústria, onde todo mundo pode tirar suas dúvidas. Então, queria dizer que foi, mais uma vez, um evento muito proveitoso e parabenizar a CVM e B3 por essa iniciativa, por estar aberta a ouvir o mercado. Certamente, todo mundo ganha demais com isso. Então, parabéns B3, parabéns CVM pelo grande evento de hoje de manhã. Quero te convidar para bater um papo comigo sempre, me procure lá no Facebook, na minha página do professor Arthur Vieira de Moraes, facebook.com/Arthur V. Moraes. Manda um recado lá, diz se concorda, discorda com o que a gente conversou aqui, qual a sua percepção do mercado, sempre bem-vindo a sua colaboração. E antes da nossa entrevista, quero falar do curso online que eu gravei aqui com o Infomoney Educação. O curso se chama Viva de Renda com Fundos Imobiliários. É um curso online que você pode assistir no seu celular, no computador ou até na sua televisão, se tiver acesso à internet. São 4 módulos, ao todo quase 9 horas de curso, né? E você vai, em aulas de 40 minutos, conhecer aí desde o módulo 1 os fundos imobiliários, como eles foram constituídos, qual a forma jurídica, a segurança jurídica dos fundos imobiliários. No módulo 2 vai aprender sobre o mercado de fundo imobiliário, a diferença de um fundo de lajes para um fundo de shoppings, para um fundo de hospital e assim por diante. Fundos de papel, tão relevantes hoje na nossa indústria. E no terceiro módulo eu faço uma comparação do fundo imobiliário com imóveis, com ações, com renda fixa, dizer por que você deveria investir em fundo imobiliário, até onde ele deve fazer parte do seu portfólio, tudo isso a gente abrange no curso. E por fim a parte de tributação, como você faz para apurar o seu imposto de renda, recolher o imposto de renda em caso de lucro e a declaração feita lá para o Leão todo março e abril de todo ano, tem lá um passo a passo de como é feita essa declaração. Quero te mostrar como chegar até o curso aqui na página do Infomoney. Aqui pelo site do Infomoney, basta clicar no menu, você vai encontrar uma aba de cursos aqui embaixo. Ó. Vamos lá, deixa eu esperar abrir aqui. Programa ao vivo tem dessas coisas. De novo, Infomoney, menu, cursos.
Não está indo neste momento, mas é isso aí, ó. A partir do menu do Infomoney, clicando em cursos, você vai encontrar uma série de cursos do Infomoney Educação, dentre eles o Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Passa lá, confere a programação, tenho certeza que você vai gostar e vai sair um investidor consciente, apto a tomar suas escolhas, a fazer suas opções e investir em fundo imobiliário. Quer saber se vale a pena investir em fundo imobiliário? Vamos bater um papo agora com um investidor de tempos em fundo imobiliário e que é um investidor que acompanha de perto esse mercado, que marca ali de perto os administradores. Quero bater um papo com o Ricardo Orihuela. Tá difícil, trava-língua esse sobrenome, hein, Ricardo? Vamos lá, vamos entender como funciona esse ativismo do investidor. Obrigado, Ricardo Orihuela, agora saiu. Boa. Obrigado por ter vindo, por vir bater esse papo com a gente. Obrigado pelo convite, Arthur. Isso é um trabalho que eu já acompanho há algum tempo, a existência do grupo de investidores e você sempre bastante ativo e conversando com a gente, com a imprensa e tudo mais. Uhum. Então, para quem ainda não conhece, se apresenta e explica quem é o Ricardo e quem é o GRIF, né? O que é o grupo de investidores. Bem, o Ricardo Orihuela é um investidor de fundo imobiliário. Eu invisto em fundo imobiliário desde 2002. Sou engenheiro mecânico, trabalho na área de TI e telecom hoje em dia, sempre trabalhei com inovação na área de tecnologia e sempre pensei na minha aposentadoria, sempre pensei em montar um portfólio de receita para me aposentar. E em 2002 o meu pai surgiu com o Torre Norte, acho que foi 2002, com o Torre Norte, me mostrou, achei aquilo muito legal, achei caro na época. Meu pai não achou caro, ele falou, pô, eu não vou administrar, eu não vou achar inquilino, eu não tenho que me preocupar com nada, gostei. Aí ele comprou e depois a gente foi investindo em outros, eu passei a investir também. Foi entendendo o funcionamento. Fui entendendo o funcionamento, acho ainda um veículo excepcional, que é pouco divulgado pela mídia. Então, parabéns pelo teu programa, que ajuda a difundir esse veículo de investimento. E o GRIF, ele é um grupo. Bem, GRIF é um nome pouco charmoso, né? Ele é Grupo de Investidores de Fundo Imobiliário, é isso. Sim. A gente colocou esse nome na época de 2014, quando teve a consulta pública da CVM para elaborar a 572. Sim. E nós queríamos colaborar com isso. E precisávamos de um nome, porque para mandar uma proposta em conjunto. Então a gente colocou o GRIF. Mas o grupo surgiu antes? O grupo surgiu antes. O grupo surgiu em torno de 2011, com algumas pessoas se encontrando nas assembleias. A gente começou a frequentar a assembleia, que era uma novidade, né? Os administradores acharam a gente uma coisa estranha, né? De repente começou a aparecer gente na assembleia, mas que coisa estranha. E éramos nós. Começamos a nos reconhecer, né? A gente ia numa assembleia, encontrava aquele cara de novo. E aí começou a surgir uma empatia por essas pessoas que queriam conversar sobre fundo imobiliário, não tinham muito com quem. E o grupo começou a se formar, começou a crescer, começamos a cooptar mais gente. Nos anos seguintes começou a fazer um pouco de falta até ter um pouco mais de peso. Para conversar com os administradores, porque cada um de nós individualmente éramos muito pequenininhos, não fazia diferença. À medida que a gente foi se juntando, eles foram obrigados a parar para ouvir. Então, em 2012 mesmo, nós nos organizamos de tal forma que começamos a trocar procurações entre nós, a gente começou a organizar a nossa carteira. Então, hoje o GRIF ele já tem 50 investidores. Nós somos mais ou menos do mesmo tamanho de algum fundo de fundos por aí. Individualmente, né? Somando todo mundo. O GRIF somando todo mundo já dá um fundo de fundos. Ah, que legal. Então tem alguns fundos onde nós temos mais de 5%, outros, poucos, né? Mas um ou outro já temos também mais de meio, mais de 2%. E mais do que isso, agora o GRIF ele consegue cooptar mais pessoas. Quando existem algumas situações onde a gente acha importante atuar, hoje está mais fácil conseguir apoio dos investidores. Quer dizer, ele nasceu
Naturalmente, eram pessoas que se interessavam mais por acompanhar o trabalho do administrador ou acompanhar o que estava sendo feito com o seu próprio patrimônio, né? Ia nas Assembleias Gerais e começou a perceber que a gente podia se juntar aqui e unir forças. Né? Mas o unir forças, Arthur, ele foi uma derivada disso tudo. No fundo, o maior interesse dos participantes era estar bem informado para poder investir melhor o seu dinheiro. Sim. E essa coisa do ativismo surgiu porque algumas situações estranhas aconteceram. Sim. E quando surgem essas situações estranhas, aí o grupo se reúne, discute, define se vai atuar, se vai interceder, tentar interceder ou não. Mas isso foi também natural, não foi uma coisa que, vamos criar um grupo para ativismo. Aliás, não é esse o perfil, não é esse o objetivo primário do grupo. É um grupo que se ajuda mutuamente para ter boas informações. Discute a respeito de fundos, onde Exato. eu invisto, qual que é o melhor fundo e coisa assim. Quer dizer, uma inteligência coletiva ali. A gente tem um site, a gente tem um Google Groups, onde a gente troca e-mails nesse Google Groups, e uma vez por mês nós nos reunimos fisicamente. Aí a nossa sala já está meio pequena. Quando a gente atingiu 50, foi mais ou menos isso, um belo dia lá encheu a sala, faltou cadeira. Eu acho que está na hora do grupo parar de crescer porque está faltando infraestrutura. E é bem isso, aí a gente parou, o grupo se fechou de certa forma, não se fechou, mas não dá mais para crescer. Sim. Mesmo porque aí perderia um pouco a finalidade de você... Ou muda de finalidade e vira uma associação. Exato, né? exato. Ou continua um grupo de amigos. O que marcou bem essa transição de definir o que o grupo vai crescer foi em 2014, no evento da OPA da BR Properties, que acabou tendo uma divulgação maciça pela mídia e muita gente procurou a gente. Todo mundo se olhou e falou, bem, o que a gente quer? Quer virar uma associação ou a gente quer continuar esse grupo de amigos aqui trocando informações para aproveitar as boas oportunidades? E optamos pela segunda opção. E aí nasce uma dificuldade que eu até relacionei com uma pergunta para te fazer. Não sendo uma associação, vocês não são uma organização política, vocês não têm um presidente, um secretário, nada disso. E aí, de repente, tem uma assembleia e precisa pegar a procuração dos outros para alguém ir lá e votar em nome do grupo. Como que faz com as divergências? Como um grupo de amigos, Arthur. A gente senta, conversa, às vezes a coisa fica acalorada, mas, de novo, esse evento da OPA também serviu para ensinar a gente a lidar com isso. O que aconteceu foi muito marcante para todo mundo, porque quando surgiu o fato relevante da OPA, da BR Properties, algumas pessoas se interessaram mais do que outras. Algumas não estavam nem investidas, não se interessaram menos. Sim. Outros não. Outros ficaram bem preocupados e foram a fundo estudar isso. E naquela época juntou, acho que meia dúzia, que estavam bem a fim de planilhar tudo aquilo, discutir, ler regulamento, ler isso, ler tudo. A gente se encontrou fora dos horários combinados, do grife, para ter uma opinião formada, né? Para formar uma opinião consistente e poder conversar com o administrador, questionar. Foi o que aconteceu. A gente questionou o administrador, questionou mais de uma vez. E quando tudo terminou, essa meia dúzia, 4 eram absolutamente contra, eu inclusive. Um estava mais ou menos em cima do muro e o outro, tinha um que gostava do risco todo, achava que aquilo ali podia valer a pena. E o que a gente ia fazer? O tempo urgia, né? A gente precisava tomar uma decisão, vamos ou não vamos. E aí, eu até meio constrangido, mas achando que precisava fazer alguma coisa e rápido, eu acabei colocando uma reclamação na CVM e desdobrou naquilo tudo, que acabou inviabilizando. E aí, nesse caso, em seu nome, não em nome de um grupo. Sempre é, né? Sempre é, quando você entra no site da CVM, no portal do cidadão, você tem que colocar um CPF. Então, eu coloquei o meu CPF e comuniquei o grupo. Certo. E aí, na próxima reunião, e aí se desdobrou tudo aquilo, e na próxima reunião do grife a gente definiu uma coisa. Olha, quando existir uma situação dessa, é claro que o grupo inteiro participa, ele vai ser comunicado, mas o subgrupo que se forma para estudar aquilo é quem tem a palavra final. No final do dia, as pessoas podem falar, olha, eu não quero que o meu CPF participe dessa petição, por exemplo. Mas não é o que aconteceu. Depois disso, toda vez que existe subgrupo,
A gente meio que se adiantou de falar de um dos casos icônicos, né? Mas se você não sabe do que se trata, no final de 2015... Não, primeiro semestre de 2015. No começo de 2015, a BR Properties, que é uma companhia aberta, que era listada em bolsa, Exato. anunciou que pretendia sair do mercado, fazer então haveria uma oferta pública para aquisição de ações da BR Properties, e um dos grandes compradores dessas ações seria o BC Fund, o BRCR, que era, à época, o fundo de maior valor de mercado na bolsa. Então, eu até te convido para revisitar o nosso site e assistir a conversa que eu tive com o Adriano Mantesso, o administrador desse fundo. Ele também falou abertamente sobre esse caso. E aí a questão é, como o BTG Pactual tinha posição relevante na companhia aberta e era administrador, até hoje administrador do fundo imobiliário, os cotistas entenderam... E era a parte compradora. E era a parte compradora. Ele estava nas três pontas. Ou seja, há um conflito de interesse. Se há um conflito de interesse, a norma diz que precisa convocar uma assembleia e os cotistas têm que decidir isso por quórum qualificado. Né? Exatamente. Então, a grande questão, eu vejo que nada demais você, de repente, fazer isso sozinho, porque a sua intenção era provocar a Assembleia Geral. E depois, mesmo que o grupo cindisse, metade quisesse aprovar, metade não, bastava ir à Assembleia e votar cada um por si. Exatamente. Mas aí vem a questão do grupo, né? É a questão do grupo, porque depois que a gente fez a proposta da 572 e oficializou-se, a CVM passou a reconhecer esse grupo aí de São Paulo, que é um grupo coeso, que mandou uma proposta todo mundo junto, a gente começou a carregar a responsabilidade de atuarmos em grupo também. Sim, verdade. E quando chegou na OPA, existiu essa... Olha, tinha gente que achava que o risco valia a pena e outros tantos de que não valia a pena. Então, eu tomei uma decisão e depois comuniquei o grupo. Falei, pessoal, no final da história, ontem eu coloquei a reclamação. E um dia depois, a CVM já tinha respondido dizendo que tinha instaurado o processo. Então, nem demorou muito o suspense. E o grupo ficou tranquilo, porque é exatamente como você falou. Olha, a gente só provoquei a Assembleia. Exatamente. Que de fato, aí 100% era a favor. Olha, tem que pedir a Assembleia. E dessa atuação mais geral que você está comentando, quando veio a reforma da 472, a instrução CVM 571, Sim. A CVM, como de hábito, ela faz uma consulta pública aberta a qualquer um. E aí o grupo, então, unido, mandou uma série de propostas, a CVM recebe propostas de todo mundo, compila e depois toma a decisão dela. O que vocês acharam do resultado final? A reforma da 472 pela 571. Houve ganhos, houve melhoria para o investidor? Olha, isso é uma opinião mais pessoal. É verdade. Tá? O que você acha? Eu acho que entre ganhos e perdas a coisa ficou mais ou menos a mesma coisa e aí a gente pode ressaltar alguns pontos que foram melhorados e alguns que nem tanto. Em relação aos relatórios, em relação à transparência, eu acho que melhorou. Sim. Os administradores agora são cobrados por relatórios mais periódicos, com mais conteúdo, conseguiram também negociar para que não se abrisse tantos detalhes, afinal de contas, também é interesse do cotista que não esteja tudo na primeira página. Afinal de contas, os nossos concorrentes, por exemplo, a BR Properties, que é uma empresa de capital aberto, ela não precisa ficar dando ciência sobre quanto é o seu contrato de aluguel, quando é que vence o contrato, porque isso fragiliza. Estratégico. Estratégico o negócio. Então, fragiliza o administrador de um fundo imobiliário. Por outro lado, o investidor também tem direito de conhecer onde ele está colocando o dinheiro dele. Sim. Então, acho que nesse aspecto evoluiu bem. Conseguiu-se dar mais transparência sem expor demasiadamente a estratégia do fundo. O que eu não gostei foi especialmente a questão da Assembleia, da Comissão de Cotistas, que ficou mais difícil formar uma comissão de cotistas agora. E o cotista, que vira representante de cotistas, agora tem atribuições e tem responsabilidades parecidas com o administrador. Ele pode ser até penalizado. E eu achei isso muito estranho, porque afinal de contas, de todos que estão ali presentes, o único que está colocando dinheiro e está realmente se arriscando é aquele cotista, porque ele precisa ser cotista, ele tem que ter dinheiro ali investido.
E não, ele está sendo tratado como mais um ali do ecossistema, mas que não tem nada a perder, exceto, sei lá, não está se falando do dinheiro que ele colocou. Eu costumo dizer em aula que o representante de cotistas na regulamentação antiga não saía do papel por falta de detalhes e que na nova ele não vai sair do papel por excesso de detalhes. Ter responsabilidade de um administrador é muita coisa para um cotista, a menos que seja um institucional, alguma coisa assim. Né? Mas não foi, e é essa que é a reclamação que eu fiz para a CVM, não foi dada a contrapartida. Porque o administrador, ele está todo aparelhado, com ferramental adequado para fazer a administração dele, enquanto o representante de cotista é uma pessoa física, é um cara que tem outra profissão, normalmente ele é como eu sou engenheiro, eu não vivo isso dia a dia. Sim. Então eu não tenho o mesmo ferramental para avaliar tudo que se está tratando no âmbito do fundo imobiliário. Mas eu sou cobrado igual agora. O representante de cotistas tem quase as mesmas responsabilidades. Sim. Então eu achei que não foi bom nesse aspecto. A outra coisa que não foi bom, a gente estava conversando agora há pouco, é sobre a mudança dos quórums. A CVM disse que fez um estudo aprofundado sobre o quórum das assembleias e resolveu mudar algumas coisas. Por exemplo, antigamente para nós conseguirmos destituir um administrador, bastava conseguir juntar cotas necessárias para solicitar uma assembleia e que aquilo seria votado com um quórum simples. Agora é um quórum qualificado. Um quórum qualificado com esses fundos imobiliários que são muito pulverizados na pessoa física é muito difícil de formar. Foi um dos motivos, inclusive, que o BTG nem chamou aquela assembleia da BR Properties, porque ele sabia a dificuldade que era conseguir um quórum qualificado numa assembleia. Então, acho que algumas coisas melhoraram, outras pioraram, talvez. Do ponto de vista da CVM, ela está justamente ouvindo propostas de todos os interessados, né? Do cotista, do administrador, de todo mundo, e ela tenta... Acho que ela conseguiu mesclar algumas coisas. Mas, sem dúvida, a 572 não teve a mesma relevância para o mercado como teve a 471. Da 205 para 471 de 2008. Para 472 foi um tremendo um avanço muito grande. Agora, para a 571 já foi um ajuste fino, digamos assim. Não teve aquele peso e não apareceu as mudanças que a gente realmente gostaria de ter visto. Mas eu acho que isso é uma evolução. Brevemente, assim, o que você acha que faltou ali? Eu acho que a gente até abordou. Eu acho que devia ter se aberto mais espaço para o representante de cotista. E acabou se fechando esse espaço. Na prática, acho que fechou. Na prática, daqui a pouco a gente fala do comitê de cotistas, que acho que é uma solução prática. Mas então, na sequência que a gente tinha pensado, você já adiantou, acho que o principal caso, que foi o caso do BC Fund com a BR Properties. Quais outros casos houve uma atuação assim relevante, marcante, que você pode contar para a gente? Acho que o do Terra, quando o Terra sofreu uma oferta hostil, né? Não dá para usar outro termo, foi hostil, e o administrador naquele momento não se posicionou. Ele acatou as demandas do ofertante, que uma delas era, inclusive, não dizer quem era o ofertante, o que por si só ali já causaria... Era uma informação relevante, porque o ofertante era uma derivada da empresa incorporadora, que incorporou o prédio, vendeu o prédio muito bem. Depois ficou sabendo disso. Exato, só na segunda assembleia é que apareceu o nome. Nós ficamos sabendo antes, mas o mercado acabou ventilando. Para quem também não sabe do caso, quando ele fala uma oferta hostil, quer dizer, esse é um fundo que tem um único imóvel, né? Exatamente. O Terra tem um único edifício, que se chama Terra, inclusive, e alguém fez uma oferta pelo imóvel. Eu quero comprar o imóvel todo pelo preço X. Então, isso no mercado de capitais se chama de oferta hostil, porque é uma troca de comando, você poderia implicar até em extinção do fundo imobiliário. E aí, como o fundo pertence aos seus cotistas, cabe à Assembleia Geral de Cotistas tomar essa decisão, né? Mas a primeira Assembleia não veio com todas as informações. E eu vou um pouco além do hostil, é o preço que foi ofertado, né? Foi ofertado um preço bem abaixo de mercado, e depois a gente soube que a empresa que estava fazendo essa oferta era uma empresa que tinha sido formada para comprar
ativos distressed, né? Ativos que estavam sofrendo com a crise econômica. Até aí tudo bem, né? É do mercado. Né? Eu posso ofertar de comprar aqui esse prédio por R$1, se eu quiser. Isso. Cabe ao dono querer vender ou não. O problema é a forma como foi feita e a postura do administrador, que ele foi muito cobrado por isso, porque quando você tem um administrador, o mínimo que você espera dele é que ele te posicione, te fale, olha, eu acho que, eu sugiro que você venda, eu sugiro que você não venda. E naquele momento, além de não ter exposto, porque foi uma condição do ofertante não ser exposto, eles acataram e não disseram nada, deixaram só para a Assembleia decidir e não deram sua opinião. E aí essa Assembleia resolveu não decidir nada. Essa Assembleia, nós nos reunimos, aí o Grife chamou todo mundo que tinha cotas disso, começamos atrás de outros cotistas e conseguimos uma participação relevante. Acho que conseguimos, bem, o número posso estar errado, daqui a pouco o pessoal vai falar se estou errado, mas eu acho que foi 8%. A gente chegou lá na Assembleia com 8% de procurações. E graças a Deus ainda outros cotistas grandes declinaram, todo mundo declinou da proposta, ela não foi adiante. O que serviu de um bom exemplo, eu acho, inclusive para o administrador, que era o BTG, e agora, foi esse ano, TB Office, né? TB Office, TB Office, a mesma coisa, a oferta não foi tão agressiva, era uma oferta até que mais plausível, mas aí quando o administrador chamou a Assembleia, ele deu luz a todas as informações e se posicionou. Ele sugeriu que não fosse vendido. E alguns analistas de mercado, se não me engano do Bradesco ou de algum, sugeriu que fosse vendido, que os cotistas aceitassem. Então, foi muito bacana. No primeiro momento todo funcionou, né? No primeiro momento o administrador não fez, depois que apanhou um pouco, se expôs de uma forma que eu acho que eles não queriam se expor, aprenderam a lição e melhoraram. Então, parabéns, na verdade, né? Porque mudaram de posição, mudaram de atitude. Acho que está todo mundo aprendendo nesse mercado. Exato, o mercado está amadurecendo, Arthur. Ainda bem. O investidor, o administrador. Todo mundo está amadurecendo. Você falava que nas primeiras assembleias você chegava lá e não tinha nem assembleia. Já ouvi um caso de você ficar plantado lá na portaria do prédio e não conseguia entrar. Ninguém sabia que ia ter assembleia. Você chegava... Já teve assembleia que eu cheguei e aí era uma sala menor do que acho que a mesa era menor do que essa. Mas também não tinha muito cotista, tá? Não é que a gente encheu a sala. Mas a ata chegou pronta. Nossa. Não foi uma vez só, hein? A gente chegar e a ata estava pronta. Mas como assim a ata está pronta? Não teve assembleia? Nunca tem ninguém aqui. Isso foi 2011, 2012. Já em 2013, os administradores já estavam mais bem preparados. A gente, mesmo porque não tinha como não estar. A gente começou a cobrar, começou a participar cada vez mais e começamos a cobrar. E 2013 foi um ano da virada, né? Foi o ano que começou o estresse no mercado. E 2012 o mercado tinha expandido, mais do que dobrou de tamanho, o número de cotistas, e aí 2013 veio... E eu acho importante notar o perfil do cotista, né? Por que surgiu o ativismo, né, nesse mercado de fundo imobiliário? E a gente não vê isso acontecendo no mercado de capital aberto. Não. Nem nos outros fundos. Nem nos outros fundos, muito menos nos outros fundos. Por que isso aconteceu no mercado de fundo imobiliário? Talvez porque o imóvel, né? O imóvel é uma paixão nacional. Ali, Eu acho também isso. Eu acho que a distribuição dos fundos imobiliários mirou o investidor imobiliário. Mirou um cara que quer viver de renda. E esse cara, ele está acostumado a tratar com o imóvel dele, gastar um tempo para arrumar inquilino, para discutir contrato, para reformar o imóvel. Bem, ele está acostumado a gastar tempo, investir o tempo dele na administração do seu patrimônio. Sim. Quando ele foi cooptado pelo mercado de fundos imobiliários, ele não perdeu essa postura. Ele continuou indo lá, continuou se interessando. E aí você vê as assembleias com bastante gente. É importantíssimo, é bom para todo mundo. Eu acho, acabou que o mercado amadureceu muito mais rápido. No fim, eu converso muito com o mercado como um todo e eu também ouço reclamações do outro lado, do administrador que às vezes fala, pô, as pessoas vieram aqui na assembleia e alguns foram mal educados com a gente, tem gente que não entende o que a gente está fazendo e não confia e fica pedindo coisas desnecessárias. Claro, tem o outro lado, mas que peque pelo excesso, né? E acho que, não sei se você concorda, mas há uma necessidade, a partir do momento que se investe em fundo imobiliário,
de confiar no administrador, porque ele Sem tem dúvida. poderes de acordo com a política de investimentos. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, se você não confia naquele administrador, a sua melhor postura é vende as cotas e parte para outro. Né? Exato, e isso é uma das coisas que a gente discute no Grife. Muitas vezes, antes de a gente decidir, não, vamos atuar ativamente, vamos ser ativista, né? A gente pondera, fala, bem, isso daqui é uma situação, uma anomalia, não deve acontecer em nenhum fundo. Ou não, isso daqui é uma questão particular deste fundo e que não cabe a nós interferirmos. A gente está vendo agora um caso que vai ser emblemático para a indústria, que é o Xsted. O Xsted, ele provavelmente corre o sério risco aí de ser o primeiro fundo que vai ter uma extinção forçada. Ele é um fundo que já surgiu amortizando dinheiro, a qualidade dos ativos não era tão boa, nem dos inquilinos, mas foi tudo dado às claras, quem comprou sabia disso tudo. Então agora não tem o que fazer, não tem ativismo, né? Isso é um desdobramento natural do investimento, não deu certo. Pula do barco que sobra só o capitão lá dentro. Exato, não tem a questão do ativismo aí. Agora, em outras situações, e a gente aqui já pontuou 3, então vamos ficar nessas 3. No caso da BR Properties, poxa, tinha um conflito de interesse gritante. E aquilo, por si só, além do conflito de interesse, eu acho que o que mais me chamou a atenção naquele momento foi o perfil de investimento. O perfil do fundo mudaria completamente. Você capta no mercado um investidor com um determinado perfil. Que o pessoal, no mercado financeiro, acha que a gente é agressivo, mas não é. Um cara de investidor de fundo de investimento imobiliário é o contrário, é uma pessoa que está buscando renda, uma pessoa que está querendo se aposentar, não está querendo... A volatilidade multiplicar o patrimônio. Exato, nem se alavancar, correr riscos de uma alavancagem. E de uma hora para outra ele vê o fundo dele correndo risco de ser alavancado 55%. Num mercado onde fala, não pode ter alavancagem com fundo imobiliário, isso gerou até dúvidas na época. Então, essa mudança de perfil, logo de cara, foi o que mais me chamou a atenção. Daí depois a gente foi para cima do número para ver se era um bom negócio ou não era um bom negócio. Então, quando a gente percebe que são movimentos que a gente não gosta de ver para a indústria como um todo, aí o Grife entra com uma postura mais ativista. Nesse caso aí do BC Fund com a BR Properties, você se lembra a quantidade de cotas que vocês tinham reunidos? Eu acho que uma vez você me falou 0,6. Não, então, a gente chegou naquela assembleia com quase 1%. Então, naquela assembleia a gente já poderia ter feito a solicitação da carta. Mas como o BTG fez uma meia-culpa, e eles fizeram uma meia-culpa, eles falaram, a gente não estava muito próximo do investidor e acabamos... eles fizeram o que eles fizeram, iam alavancar muito o fundo, tiraram a OPA e colocaram um limite de alavancagem. E ainda convidaram a gestora, não foi uma comissão de cotistas, o pessoal acha que o BRCR tem uma comissão de cotistas depois disso. Não tem. O que tem foi, no âmbito da gestora, foi convidados alguns cotistas, e foi feita uma eleição de alguns cotistas para opinar na gestão da gestora do fundo, não da administração. Então, não é uma comissão de cotistas. As comissões de cotistas... O que me chama a atenção nessa história, eu sempre falo da questão do risco da agência de fundo imobiliário como é menor do que ao investir em ações. Se fossem duas SAs de capital aberto, acionistas com 1% das ações, eles não teriam menor força, menor influência. Mas no mercado de fundo imobiliário, sim, porque o poder é pulverizado, né? Você não tem um controlador, o administrador não é controlador, ele é um prestador de serviço do cotista. Né? Nessa situação, especificamente, acho que a CVM teve um papel muito importante. Sim. Eles acataram a minha reclamação muito rápido, acho que eles já vinham acompanhando isso nas matérias de jornal, e quando eu coloquei a minha reclamação, a CVM demorou 2 dias. Já agiu prontamente. Já agiu prontamente, identificou o conflito de interesse e solicitou uma assembleia para dirimir. E aí você falou, estava falando agora do comitê de cotistas, que é outra coisa até que eu brinquei aqui, se é só tapa com o administrador, se tem beijo também. Quer dizer, o representante cotista provavelmente ficou inviável, mas é possível ter comitês que não sejam deliberativos, por exemplo, e que permitam um pouco mais de acesso de uma parte dos cotistas ao que está acontecendo na gestão, na administração, e um encurtamento, né, ou um alinhamento de interesse.
tem saída e tem casos, então, de administradores que têm essa proximidade maior com o investidor? Sim. Eu acho que todos os administradores estão mais abertos, sem dúvida nenhuma. Depois de todos os eventos que aconteceram, e o fato das assembleias hoje serem frequentadas pelos cotistas, houve uma mudança sensível da postura dos administradores. Hoje, a maioria deles tem um canal de RI, tem um canal de relacionamento com investidores, e todos estão abertos. Você liga e, olha, eu quero falar sobre isso, você até determinado momento, até um determinado ponto, você consegue boas informações. E eu acho que é isso que o GRIF, na verdade, sempre os membros do GRIF sempre buscaram. Pessoas interessadas, que vão atrás da informação. E não são informações privilegiadas, são informações que qualquer um que ligar lá consegue. Sim. É que poucas pessoas têm esse interesse ou disponibilidade. Exato. A atitude mesmo de ir lá ligar. E aí, dentro do grupo, a gente troca as informações. E participar da Assembleia é importante? Eu acho que é fundamental. É o único momento do ano que você tem um canal formal de ouvir o teu administrador, colocar suas sugestões, eventualmente não aprovar ou aprovar deliberações, aprovação de contas. As pessoas têm que estar mais diligentes com o seu capital. A gente recebe a convocação e está escrito lá, olha, a convocação para aprovação das contas do ano. Dá a impressão de que vai durar 2 minutos, vai aprovar ou não vai aprovar. Mas sempre tem um bate-papo, sempre tem um alinhamento de interesses, explica um pouco das estratégias. Sim. Né? É um você pode perguntar, importante. Né? Você pode perguntar o que o administrador está pensando sobre estratégia para alugar o imóvel. Agora, então, que a gente está com um mercado com vacância alta, mais importante ainda, porque quando está tudo muito bem, a vacância está lá embaixo, as pessoas ficam mais sossegadas. Sim. A partir do momento que o mercado vira, é importante, até para provocar, não deixar o administrador e os gestores acomodados. Porque no final do dia não é o dinheiro deles que está ardendo, é o nosso. Então, se você não toma conta do seu, quem que vai tomar? É isso aí, o patrimônio é seu. Então é importante. Eu acho que a Assembleia é o canal formal. E o dia a dia, eu acho que os administradores melhoraram. Eles estão abertos e alguns administradores, mais do que isso, eles procuram a gente, quando eles estão querendo tomar algum tipo de decisão ou algum tipo de estratégia, alguns deles já procuram, consultam seus cotistas, cotistas que têm ou uma relevância no investimento ou que têm, sei lá, são influenciadores. Mais, né? Exato. Então mudou bem a dinâmica. A Assembleia tem uma restrição local, física, que a maioria delas acontece em São Paulo, mas tem muita gente se reunindo via internet e juntando o Brasil inteiro, e também para formar outros grupos. Mas isso é a parte legal, né, Arthur? A gente começou com o GRIF, e o GRIF, de novo, um grupo de amigos, que todo mundo apaixonado por fundo imobiliário, e quando surgem situações que a gente não gosta, a gente vai lá e atua ativamente. Mas a gente começou a acompanhar outros grupos fazendo isso. O blog do Tetzner agrupou e atuou em cima do Max Retail em determinado momento. Mandaram proposta na época da 571 também. Exato, mandaram propostas. O Clube FI também já está organizando uma área de assembleias para fazer a mesma coisa que a gente faz dentro do GRIF, que é trocar procurações. Eu acho que dentro do Baster também tem. Também. Então, esses fóruns estão trazendo mais volume para esse cenário que o cotista tem que participar da gestão. A inteligência coletiva, a massa crítica, claro. o debate de ideias e o alinhamento de, olha, vamos lá para uma assembleia. Alinhamento de interesse com o administrador. O administrador, ele às vezes, a impressão que dá de vez em quando é que ele está lá no escritório dele, muito focado no dia a dia, e ele perde um pouco de contato com o desejo, com o que o seu investidor quer, qual que é o objetivo dele. O mercado está amadurecendo, as pessoas esses entes estão se juntando, eles estão se trocando mais ideias. E tem também o outro cliente do administrador, que é o locatário, que é o empreendedor, que é o administrador, ele está no centro de muita coisa. De muita lá, coisa. Né? Eu acho que o cotista deve ser o principal, mas o locatário também é importantíssimo e é de total os interesse incorporadores, o ecossistema como um todo. Os emissores de papel, de CRI, de tudo mais. Né? É um trabalho bem complexo.
E nesse ambiente virtual a gente esqueceu de falar do rei dos grupos do WhatsApp, né? Ah, é. O Leandro Manuel e os seus 300 grupos de WhatsApp, que também faz um trabalho fenomenal. Abraço para você, Leandro. Esqueci semana passada, é ao vivo, a gente fica nervoso às vezes também aqui, cara. Mas essa semana tá dado o seu merecido abraço, parabéns pelo trabalho. Acho, inclusive, que os grupos do Leandro ainda vão ter um papel muito importante, viu? Porque virou um canal direto com o cotista. Eu não sei se... Eu acho que tem limitação, né, nos grupos de WhatsApp em relação ao número, acho que são 256. Isso. Mas com certeza serão 256 dos mais atuantes. E é um canal síncrono, é um canal que todo mundo está online. Exatamente. Chega para todo mundo ao mesmo tempo. Exatamente. Nos outros, a hora que você chega em casa que você vai olhar um fórum e tal. O WhatsApp não, é ali na hora. Olha, quando a gente vai procurar cotistas para engrossar o caldo e conseguir mais representatividade, a gente sofre bastante. É difícil encontrar. O administrador não pode passar isso para a gente. Então a gente vai garimpando mesmo. Muito difícil conseguir 8%. O Edgar, que faz parte do nosso grupo, poxa, suou a camisa para conseguir. E com o WhatsApp vai ser bem mais fácil. Quando surgirem algumas situações, a gente vai conseguir convocar os interessados de uma maneira muito rápida. Vai direto naquele grupo do WhatsApp. E para você, administrador que ainda não sabe disso, para cada fundo imobiliário já tem um grupo de WhatsApp. A informação é muito voando, está rápida. E o comitê de cotistas, ou esse comitê não deliberativo, você acha que é uma saída? Poderia ter mais? Deveria ter mais, Arthur. Na verdade, eu acho que o mercado americano já deu o exemplo para a gente e a gente não seguiu. Embora todo o arcabouço regulatório seja muito parecido com o americano, e eu acho que é por isso que a gente já chegou, os fundos imobiliários no Brasil já chegaram com um arcabouço bacana, porque já pegaram a indústria, usaram de benchmark a indústria americana, e já quando implementaram a lei aqui e a regulamentação, ela já veio... Já tinha um histórico de 33 anos dos Estados Unidos. Exato, já tinha muita inteligência ali, colocada ali. Entretanto, faltou uma coisa. Os rates americanos, eles surgiram por uma lei em 1900 e, sei lá, bolinha, 50 e pouco, 60 e pouco. 60, né? E que, no primeiro momento, já impôs uma associação. Impôs a US Rate. Sim. Eu não lembro exatamente como... NA Rate, de National American Association. Pois bem, onde todo mundo faz parte, inclusive o cotista, mas não só o cotista, os administradores, mas é um ecossistema plural, bem diversificado. Aqui no Brasil isso não aconteceu. Sim. Então, uma das sugestões que não foi do GRIF, aí foi minha, porque o GRIF colocou algumas propostas, e algumas propostas na 572, onde não houve consenso dentro do GRIF, a gente falou, bem, quem quiser colocar a sua... Manda lá individualmente. Manda individualmente. E essa foi uma que eu coloquei. A CVM devia se preocupar em tentar criar uma associação. Até porque quando existem essas questões de ativismo, hoje em dia quando a gente vai falar com um jornal, ou a gente quer conversar com a Ambima, ou a gente quer conversar com... A gente não pode, porque nós não somos um CNPJ. Então a gente não tem espaço em determinados ambientes, porque nós não somos um CNPJ, uma associação formalizada e tudo mais. Agora, quem quer comprar esse risco? Para você ter um CNPJ, precisa ter alguém que arque com todos os custos e os riscos de abrir uma empresa. Pô, não é para isso que as pessoas estão investindo em fundo imobiliário. E dentro do GRIF teve esse consenso também. Para formar uma associação, quem que topa ser o presidente e ir lá abrir a empresa? Ninguém. E agora, para colocar uma matéria no jornal, os jornalistas normalmente falam, bem... Como que eu vou te creditar? Exato. Quando eu fui creditado na história da BR Properties, você vira um para-raio de tudo que acontece, né? Pessoas vão te acionando, gente que está te apoiando, gente que não está. Aí você vê, do mesmo jeito que teve os administradores que reclamam que tem gente meio mal educada, a gente sente na pele isso. E o Edgar também sentiu na pele. Então, as próximas que vão ocorrer, a gente já está... Na TB Office aconteceu e ninguém colocou o nome. A gente conseguiu fazer valer a coisa do... Olha, um grupo de investidores. Ninguém quer colocar o seu nome ali na pessoa física. Se expor tanto. Então, assim, as comissões de cotista, ficou mais difícil criá-las. Mas elas são importantes. Elas são importantes. Em compensação, a tecnologia
Faz seu papel. Está fazendo seu papel e está aglutinando as pessoas. Mas os administradores poderiam, então, ter essa percepção e talvez chamar aí, né? Abrir para 3, 4, 5 cotistas e ter uma rotatividade. Isso devia ser um papel ativo dos administradores, em solicitarem a criação de... Porque o que acontece hoje é o seguinte, só quando está pegando fogo, quando tem alguma divergência, quando tem alguma briga acontecendo, é que o pessoal lembra, os administradores lembram de, então, pera um pouquinho, vamos formar uma comissão de cotistas, Sim. que foi o que aconteceu quando eu conheci o Sérgio Beleza, quando a Continental Square Faria Lima foi um dos primeiros fundos imobiliários que veio com a renda garantida. Sim. E não pagou a renda garantida. E aí tinha, 700 cotistas e teve uma assembleia de cotistas, apareceram 300 pessoas. Nossa. Cobrando. Você imagina o tumulto que foi aquilo e o administrador, corretamente, falou, olha, não dá para administrar 300 pessoas aqui, por favor, formem uma comissão de cotistas. E as pessoas foram eleitas ali no calor da situação. Eu fui eleito, o Sérgio Beleza, e aí que eu conheci o Sérgio. Mas aí é sempre no calor de uma situação. Quer dizer, como eu brinquei, né? Não deveria ser só tapa, dá para ser tapa e beijo. Exato, devia ser ao contrário, inclusive é muito melhor. Vamos formar uma comissão de cotistas agora que está tudo bem. Para evitar conflitos no futuro. Porque fica uma gestão mais transparente, as pessoas podem saber o que o administrador está pensando, sem tomar um susto e sem criar aquela coisa aquela disputa, que de repente parece uma disputa, né? Somos nós contra eles. Não é, está todo mundo ali interessado no... Exatamente. Acho que a palavra é alinhar interesses. Alinhar interesses. Agora, para a gente terminar, assim, você trouxe vários casos, ata pronta, já em assembleia, né? Coisas que vieram acontecendo, mas talvez quem ainda não investe em fundo imobiliário fique assustado. Pô, né? Esse cara está contando essas histórias aí. Vale a pena investir em fundo imobiliário, apesar disso tudo? Quem está assistindo deveria investir. Bem, eu passei por isso tudo e continuo investido. Eu acho que o mercado está amadurecendo. Claro que problemas acontecem em qualquer mercado, né? Qualquer mercado. Qualquer mercado, alguns problemas acontecem. Eles estão, acho que diminuindo, na verdade, os problemas. E eu acho que fundo imobiliário é um veículo que a gente viu ter um boom em 2013, né? Na verdade foi 2012, 2013 que a gente viu o boom das pessoas físicas entrando de verdade. E eu acho que esse vai se repetir, e tomara que se repita, porque é um investimento... Claro que, como qualquer investimento, não é para você botar todos os seus ovos naquela cesta, mas ele deve ser parte de uma carteira de previdenciária aqui no Brasil. Se você tem a opção de ter mais uma cestinha para colocar os seus ovos, para você apurar uma renda, sem dúvida o fundo imobiliário é uma delas. Hoje meu pai vive hoje de renda de fundo imobiliário. Claro que ele tem outras fontes de renda complementares, mas boa parte delas vem. É relevante. E o brasileiro adora imóvel, como você disse. Por quê? Porque ele apura uma renda mensal. Isso. Então, os fundos imobiliários trouxeram isso. No mercado acionário, você não tem empresas que pagam dividendos mensais. O fundo imobiliário tem. É previsível, é muito mais fácil de controlar, de gerir. Então, sim, recomendo. Acho o fundo imobiliário ainda sensacional, mesmo a gente enfrentando algumas situações que... Um percalço ou outro que sempre vai existir. Acho que vale a diligência, vale você estar atento, não só com o fundo imobiliário, mas com seus outros investimentos. Exatamente. Você está diligente. Algumas coisas podem acontecer, você vai lá, dá sua opinião, atua, mas como veículo de investimento, principalmente com caráter previdenciário, eu recomendo, acho fantástico. Fenomenal. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, Conseguimos, Arthur. hein? Deu tempo. Deu, né? A gente estava preocupado que não ia dar tempo. Aqui o papo vai rolando e o tempo vai embora. Tenho certeza que você gostou desse bate-papo. Eu quero te agradecer pela companhia e já te convidar para a próxima sexta-feira voltar a assistir o nosso programa aqui. Um grande abraço e um bom fim de semana.